Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal do nosso curso de Física 1. Na nossa última aula, nós estudamos o conceito de energia potencial, tá? Ali nós vimos a definição da energia potencial. Ela é basicamente a solução de uma equação diferencial parcial de uma certa força com relação ao gradiente da energia potencial. Então seria basicamente essa solução. Esse problema é muito complexo, então em geral nós analisamos sempre do ponto de vista de dimensão n igual a 1, ou seja, uma única dimensão que a gente analisa. Nesse caso, a única coisa que a gente precisa fazer é ter uma força que dependa única e exclusivamente da coordenada da partícula. Então nós fazemos o processo de integração e nós obtemos a energia potencial. Bom, mais uma vez que a gente tem essa energia potencial, qual é a função dela? A função dela é justamente ela participar da conservação da energia mecânica. Tá? Esse é o conceito que nós vamos estudar na aula de hoje. E para que a gente consiga entender bem o que é a conservação da energia mecânica, a gente precisa primeiramente estudar o conceito de trabalho de forças conservativas, que foi o que nós vimos lá na última aula. Então, basicamente, trabalho, pelo que nós definimos lá no começo da nossa parte de energia aqui do curso, nós vimos que o trabalho é a integral de linha sobre um certo caminho gama, tá? Esse daqui é a definição de trabalho. Se nós estamos trabalhando com uma força conservativa, esse trabalho nada mais é do que o gradiente de uma certa energia potencial U, tá? Esse gradiente ele vem acompanhado de uma certa constante A, tá? Em princípio, essa constante A, nós vamos ver que na aula de hoje, para que a gente consiga ter um aspecto de conservação de energia mecânica, ela vai ter que ser igual a precisa ser igual a menos 1, ok? Pois bem, então o F é igual ao gradiente de U vezes essa constante A aqui, e a integral de linha de um gradiente escalar uma distância drzinho é igual ao diferencial de U, tá? Então isso aqui é simplesmente uma integral no diferencial du de uma energia potencial inicial até uma energia potencial final. E aí, calculando essa integral, nós obtemos a diferença de o F menos o I, que é simplesmente a variação da energia potencial. Portanto, o trabalho de uma força conservativa é a variação da energia potencial. Pois bem, uma vez que nós temos esse conceito na cabeça de que o trabalho está associado com a força conservativa através dessa forma, e lembrando também do teorema trabalho-energia, que diz que o trabalho é idêntico à variação da energia cinética, nós temos todas as ferramentas necessárias para construir a conservação da energia mecânica, que é o que nós vamos ver agora. Então, para forças conservativas, isso aqui é muito importante. A energia mecânica só existe para forças conservativas. Embora o teorema trabalhe energia cinética seja válido para todas as forças, é necessário ainda que nós trabalhemos com forças conservativas para que essa energia mecânica apareça de uma maneira natural. Pois bem, então o trabalho, pelo que nós já vimos, o teorema trabalho energia cinética é igual à variação da energia cinética, e ele é também, no caso de uma força conservativa, a variação da energia potencial a menos de uma constante. Pois bem,
Então, devido a essa diferença entre os dois, nós passamos ela por outro lado com o sinal negativo. Se nós escolhemos A igual a -1, o sinal menos vai cancelar com outro sinal menos, vai gerar um sinal mais. Então vai ficar a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial igual a zero. Nós definimos então uma nova função E, que vai ser a soma da energia cinética mais a energia potencial, e portanto a variação de E vai ser igual a zero. Ou seja, essa função E, que é a soma das duas funções, ela vai ser uma constante no tempo. Então, independente de como o tempo passa, essa quantidade não vai se alterar, que é exatamente aquilo que nós vimos nas aulas passadas, tá bom? Então, portanto, essa energia aqui vai ficar conservada. Pois bem, então agora a gente tem uma noção melhor do que é a energia potencial, tá? Que foi algo que eu deixei em aberto na última aula. A energia potencial nada mais é do que uma oportunidade para virar energia cinética. Uma vez que a energia potencial e a energia cinética elas compõem uma outra função, que é a energia mecânica, a gente observa que para que elas se mantenham sempre no mesmo valor, a energia potencial ela tem que variar com a energia cinética sempre de uma tal forma que a soma das duas seja sempre igual a zero. Ou seja, a energia potencial é uma oportunidade para virar energia cinética, e a mesma coisa, a energia cinética é uma oportunidade para virar energia potencial. E daí se justifica o nome de energia potencial, porque ela é uma oportunidade. E abaixo eu apresento alguns exemplos, né, do cálculo da energia mecânica. Então, considerando uma massa sob a ação da gravidade, a gente tem a soma da energia cinética mais a soma da energia potencial. E aqui eu queria observar uma coisa interessante. A energia cinética, ela depende da massa e da velocidade da partícula, tá? E ela está estritamente ligada ao movimento da partícula, a sua velocidade. Então, observe que ela é uma quantidade que depende única e exclusivamente da própria partícula. Contudo, se nós observarmos a energia potencial, nós vemos que ela é uma interação entre o objeto, né, entre a massa e uma força externa, que no caso aqui da gravidade, ela aparece através da aceleração da gravidade, ou seja, existe uma interação entre os dois. Tá? E aqui a gente tem também uma constante, né, que vem do processo de integração da força conservativa, tá? E a gente observa que se a gente calcular a diferença da energia, que é a única coisa importante, porque a única coisa que é realmente interessante é o trabalho que nós realizamos sobre o corpo. Então, devido ao trabalho que a gente realiza sobre o corpo, a única coisa que é importante é a variação da energia. Portanto, a diferença de uma constante vai ser sempre igual a zero. Portanto, essa quantidade aqui não vai ter relevância nenhuma para o problema. E aqui abaixo também eu mostro o sistema massa-mola, que segue também a mesma ideia. A gente tem uma energia cinética com a mesma cara que antes, e aqui a energia potencial elástica, né, relacionada à mola. Tá? Aqui depende de K, x ao quadrado sobre 2 e a constante, que também não vai fazer diferença nenhuma. Eu queria mostrar para vocês um vídeo que acho que pode ser bem interessante de mostrar para vocês aqui.
aqui a gente tem um videozinho mostrando como que a energia cinética e a energia potencial variam conforme a movimentação de uma mola, tá? Então, basicamente, conforme ela se comprime ou se estende, a energia cinética é máxima e a energia potencial é máxima e a energia cinética acontece aqui quando ela está aqui no meio, tá? E elas variam de tal forma que sempre a energia mecânica vai ser sempre igual a zero. Tá? Então é esse movimento que eu queria dizer para vocês que é a parte importante. Cada uma é uma oportunidade para virar no outro caso. A potencial vira a cinética potencial, e elas se mantêm nesse tipo de interação para que sempre elas forneçam a energia mecânica como uma constante. Perfeito? Então, voltando aqui para a aula. Então, é basicamente isso que eu gostaria de trazer para a aula de hoje. Então, na nossa próxima aula, nós vamos estudar o conceito de potência. Nós vimos que a energia potencial, que a energia mecânica, ela não varia no tempo, tá? Mas seria interessante nós obtermos uma outra quantidade que variasse no tempo para que a gente tenha uma dimensão de como os processos evoluem no tempo do ponto de vista energético. E essa quantidade é exatamente a potência. Tá? Então, se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha, comentem caso tenham alguma dúvida ou queiram mostrar algum problema. Acredito que o último vídeo que eu fiz, o áudio saiu um pouco baixo, porque agora eu estou gravando com esse microfone aqui, então eu ainda estou ajustando ele para saber se as aulas estão boas ou não, mas vamos ver se melhora daqui para frente. Compartilhem o vídeo também e se inscrevam no canal se vocês ainda não estiverem inscritos. Agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima.